minutos, a gente vai acionar aqui a nossa reportagem no Rio de Janeiro, porque as chuvas, que atingiram o estado do Rio deixaram centenas de pessoas desabrigadas, infelizmente, mais uma vez. Em Angra dos Reis e Petrópolis, por exemplo, a Defesa Civil ainda luta para amenizar os estragos causados pelo temporal do fim de semana. O Rodrigo Viga participa aqui do Jornal da Manhã ao vivo, trazendo todas as atualizações para a gente a respeito desse cenário no Rio de Janeiro. Viga, bem-vindo, bom dia para você. Tudo bem, Nonato? Bom dia para você, para a Soraya, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Vamos começar primeiro pela boa notícia. O tempo firmou já nessa segunda-feira e nessa terça-feira a gente olha para o lado aqui, estamos na região central da capital, pouquíssimas nuvens, nenhuma perspectiva, pelo menos no curto prazo, nas próximas horas de chuva, embora Defesa Civil e Corpo de Bombeiros tenham informado que existe ainda uma umidade relativa do ar relativamente alta, com a possibilidade de chuva aqui e acolá, chuva moderada ao longo desta terça-feira, o que diminui bastante o chamado risco hidrológico e também o risco de novos deslizamentos. Agora, nesse momento, meu caro Nonato, ouvinte espectadores e internautas da Jovem Pan, que a chuva deu uma trégua não só aqui na capital, mas em quase todo o território fluminense, é hora de contabilidade dos estragos, E aí, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão tendo um trabalho enorme para ir, principalmente aos locais mais afetados pelo temporal de sexta-feira ao último domingo, especialmente nas cidades de Angra dos Reis, na Costa Verde, sul do estado do Rio de Janeiro, e também Petrópolis, na Serra Fluminense. São duas cidades das mais afetadas, dentre os 92 municípios aqui do estado, que decretaram estado de emergência já, enquanto, inclusive aqui é o nosso ouvinte da Jovem Pan, que tem dado um quiprocó, tem dado um imbróglio danado com relação ao governo federal. Mas, de acordo com o último levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, ao todo são 523 pessoas desalojadas e 48 desabrigadas. Felizmente, Nonato, mais uma vez, a gente vai frisar, sublinhar e enaltecer aqui no microfone da Jovem Pan, a chuva de sexta a domingo, dessa vez, não se transformou em tragédia fatal, ou seja, não houve registro de mortes, embora haja uma pessoa desaparecida na Baixada Fluminense, mas não teria relação direta com a chuva que aconteceu no último final de semana. Ao todo, foram 570 ocorrências. Pra você ter uma ideia do tamanho do estrago, houve sim cessão de terreno, cessão de estrada, de rodovia, claro. Afinal de contas, choveu em algumas localidades em 24 horas, mais do que era esperado para todo o mês de abril. Mas a gente, meu caro Nonato, ouvinte espectadores internautas da Jovem Pan, tem que chamar a atenção que dessas 570 ocorrências registradas de sexta a domingo, 313 foram de corte de árvore e 174, segundo o Corpo de Bombeiros, para salvamento de animais que ficaram ilhados, isolados por conta de água que tomaram ruas, avenidas e também casas de várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, resumindo toda essa questão, Donato, a situação está bem melhor. Agora é uma fase de checagem, de análise por parte do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, especialmente, como eu disse, nessas duas cidades, Angra dos Reis e Petrópolis, Costa Verde e Serra do Rio de Janeiro, porque decretaram estado de emergência e isso abre um canal direto para obtenção de verbas, recursos e também de contratações em caráter emergencial, inclusive nessa relação com o governo federal. Eu prometi que ia falar sobre essa questão do governo do estado com o governo federal, porque o governador Cláudio Castro fez muitas críticas ao presidente Lula, ao governo federal, nesse suporte, nesse apoio às vítimas da chuva nesse final de semana. Disse que não recebeu nenhum contato, não recebeu nenhuma mensagem, sequer um telefonema do presidente Lula, o que, segundo o Cláudio Castro, demonstrou, de certa forma, um certo desprezo, um certo descaso do mandatário brasileiro. Diferentemente do que vem dizendo o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional. Inclusive, um secretário nacional da pasta foi enviado aqui para o Rio de Janeiro no último domingo, mas a interpretação do lado de cá, Nonato, é que domingo o pior já tinha passado. Houve um problema de time, ou seja, a chuva acabou sendo, de alguma forma, politizada. Seja lá, seja cá, seja lá, abrindo essa disputa entre governo federal e governo estadual, que, do ponto de vista político, não falam a mesma língua, não representam a mesma legenda. Mas vou repetir, a boa notícia, meu caro Nonato, é que dessa vez, diferentemente de outras chuvas,
essa chuva não se transformou em tragédia, porque a gente tem ainda muito vivo na nossa memória, no nosso HD aqui na cabeça, no cérebro, né, Nonato? Aquela tragédia em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, em 2022, quando quase 250 pessoas morreram. Todos lembram daquelas imagens. Eu estava lá em Petrópolis com a equipe da Jovem Pan, Morro da Oficina e outras localidades onde literalmente houve desabamentos, deslizamentos e comunidades foram completamente engolidas e soterradas por grandes volumes de água e de terra naquela ocasião, meu caro Nonato. Me lembro bem disso. Realmente um cenário devastador que aconteceu lá em Petrópolis. Felizmente não foi isso que aconteceu dessa vez, mas essa politização entre governo estadual e governo federal, população que está desalojada, como a gente está citando aqui, são 500 desalojados, não quer nem saber disso, quer saber da sua realocação e de seguir a sua vida normalmente. Muito obrigado, Viga, pelas informações no Rio de Janeiro.